A gente segue com esse assunto sobre a sucessão de Luiz Roberto Barroso no STF, que gera muita especulação na capital federal. A gente conversa com o advogado constitucionalista e criminalista, Dr. Carlos Hernani Constantino. Dr. Carlos, uma ótima tarde ao senhor. Que bom recebê-lo aqui na Jovem Pan. Olhando o cenário atual do Supremo Tribunal Federal, a composição, nós temos ali o ministro Luiz Fux, ministro Flávio Dino, ambos são juízes, né, e foram indicados para o Supremo, os outros são advogados. Na opinião do senhor, qual é o tipo de ministro que está faltando para o Supremo Tribunal Federal neste momento? Boa tarde, Bruno. Veja, ao meu ver, que se tem dito bastante que essa indicação do presidente Lula poderá recair sobre um dos possíveis nomes para ocupar a vaga deixada pelo Dr. Luiz Roberto Barroso, seja um da sua confiança. Eu creio que não é só isso, não é só esse critério, porque nós temos 4 nomes aí possíveis. É o Dr. Jorge Messias, que é o atual advogado-geral da União, o Dr. Rodrigo Pacheco, que é senador, o Dr. Bruno Dantas, que é ministro do Tribunal de Contas da União, e a doutora Daniela Teixeira, que é ministra do Superior Tribunal de Justiça. Mas quer me parecer que o nome mais assim pesado, no sentido de ter um grande peso, seria o do Dr. Jorge Messias. Vejam, todos os 4 aqui são pessoas de ilibada reputação e são pessoas que têm um grande conhecimento jurídico. Mas o Dr. Messias ainda tem a vantagem de ter um grande trânsito já perante o Supremo Tribunal Federal, porque ele é o advogado-geral da União e nessa condição ele consegue um grande trânsito perante a Corte Suprema. A gente tem, inclusive, a indicação do ministro André Mendonça, que foi feito pelo governo anterior e foi visto como um gesto para a ala evangélica também, e o ministro André Mendonça também era advogado-geral da União. Jorge Messias também é visto como esse elo na classe evangélica. O senhor acha que essa indicação seria muito semelhante e, olhando na parte de acerto, de resultado para o presidente Lula, seria uma importante indicação, doutor? Essa é uma questão mais política e menos jurídica, não é? Eu acredito que todos esses componentes juntos, quer dizer, a ilibada reputação do Dr. Jorge Messias, o grande conhecimento jurídico, o bom trânsito que ele já tem perante a nossa Corte Suprema e também até o fato dele ser evangélico ajudem nesta decisão do senhor presidente Lula. Eu vou chamar também na conversa o nosso comentarista desse final de semana, o Diego Tavares, que faz uma pergunta ao senhor. Doutor Carlos, será a terceira possibilidade que o presidente Lula tem de indicar o nome ao STF? Eu me recordo disso não só em relação ao governo Lula, também em relação ao governo Jair Bolsonaro e aos governos anteriores. Me parece que quando nós vamos falar sobre a substituição de um ministro do Supremo, nós debatemos muito mais o currículo sob o ponto de vista político do que sob o ponto de vista jurídico. Nós até agora mesmo estamos só falando aqui sobre a possibilidade que cada candidato tem de transitar em meio à classe política e pouco se fala sobre o currículo de cada um. O STF está se tornando uma corte de mais políticos do que de interpretadores da Constituição? Na minha modesta opinião, é lógico que o Supremo Tribunal Federal é, acima de tudo, um tribunal jurídico, porque ele, segundo a doutrina constitucional, veja bem,
houve um grande debate entre Hans Kelsen, que é o pai da nossa ciência jurídica, e, na época, o politólogo Carl Schmitt, sendo que Carl Schmitt defendia que a última palavra teria, dentro da Constituição e dentro do Estado Democrático de Direito, deveria ser a do Führer, o chefe do governo, né? Ao passo que Kelsen apaixonadamente defendeu a posição contrária, que quem dá a última palavra no Estado Democrático de Direito sobre a Constituição e sobre as leis é o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Suprema Corte, né, na Europa. Então, ainda bem que nós estamos, que nós aqui no Brasil e nos países em geral de cultura romano-germânica como é o nosso, adotamos esse sistema de Kelsen, porque senão nós estaríamos sendo governados, não sei, quem sabe por um tirano, um ditador. Então, é bom que o Supremo dê a última palavra. Então, me entenda bem, o Supremo é a última palavra no Estado Democrático de Direito, que está acima do Executivo, está acima do Legislativo e é a instância máxima do Poder Judiciário. Portanto, está acima de todos os poderes e resolve as causas olhando, sim, para a política enquanto uma instituição dentro do Estado e também como estando agindo de acordo com sendo conformada pela Constituição ou não. E eu creio que esse neoconstitucionalismo que o Dr. Barroso tanto preconiza entrou, sim, de uns anos para cá entrou e de maneira forte na Suprema Corte nossa. E isto, o que quer dizer esse neoconstitucionalismo? É a defesa intransigente da democracia e do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e fundamentais, e também a aplicação de certos princípios dentro da Constituição, até onde eles caibam para interpretar as situações dentro da sociedade e até as leis de acordo com a Constituição. E esse pensamento de Barroso não pode ficar para trás, ou seja, o novo integrante da cadeira que pertencia até então ao ministro Barroso tem que continuar com essa mentalidade de neoconstitucionalista que tem tão bem defendido a nossa Constituição e os direitos humanos e fundamentais e não haver um retrocesso nesse sentido. Eu creio que isso também ninguém está, parece que quase falando, mas é uma preocupação, sim, do presidente Lula e, enfim, dos próprios integrantes atuais do Supremo. Só para a gente já finalizar, um outro ponto eu queria ouvir do senhor. A gente já sabe como funciona, o Lula indica, esse nome vai ter que andar no Senado, conversar com cada senador para conseguir o número de votos suficiente numa sabatina. Agora, o senhor não acha que já está na hora, é o momento, existe um clima para se rever o formato de indicações para ministros do Supremo Tribunal Federal, doutor? Me quer parecer que a forma atual é muito democrática, mas também, como você mesmo destacou aí no começo da nossa entrevista, se fosse, digamos assim, se mudar daqui para frente, no sentido de colocar pessoas, digamos assim, que ou venham da magistratura, ou venham do Ministério Público, ou venham mesmo da advocacia, mas, digamos assim, com uma indicação mais forte das respectivas instituições, também seria uma forma democrática, né? E segue de olho nessas indicações, como será uma corrida
verdadeiramente uma disputa interna ali e o nome, então, após a viagem de Lula à Itália, se de fato será uma indicação rápida ou ele ainda vai ouvir vários nomes. Espero que a gente volte a conversar logo mais para tentar entender até mesmo essa indicação e o nome que será escolhido. Agradeço a gentileza do senhor, doutor, em conversar com a Jovem Pan ao vivo nesse final de semana. Eu estou sempre à disposição e tudo que for para a boa interpretação do direito, visto em todas as suas nuances, estou aqui à disposição. E agradeço muito pela sua gentileza. Ótimo final de semana. São